Você já ouviu falar em holding, mas ainda não entendeu exatamente o que é, para que serve e, o mais importante, se vale a pena fazer uma. Muita gente fala em blindagem, proteção, economia de impostos, mas será que tudo isso é verdade? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma clara, sem enrolação, o que é uma holding, quais os tipos, os riscos e o que realmente funciona no Brasil. Se você tem patrimônio e quer proteger o que é seu, ou quer garantir uma sucessão sem dor de cabeça, fica aqui comigo até o final. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre planejamento patrimonial da família. E também porque isso acaba ajudando esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam saber desse tipo de informação. Eu sou a doutora Glaucia Jacó, advogada há mais de 30 anos, especialista em planejamento patrimonial e holding. Ao longo desses últimos anos, eu tenho visto muita desinformação espalhada pela internet. Então, hoje, o meu compromisso aqui com vocês é com a clareza jurídica e com a proteção patrimonial de verdade, sem fórmula mágica e sem promessa vazia. Vamos direto ao ponto aqui. Holding é uma empresa criada para controlar bens, investimentos ou outras empresas. Esse tipo de holding criada para controlar outras empresas, sem exercício de atividade operacional, se chama holding pura. É a essência máxima da holding, que foi criada justamente com esse objetivo, de uma empresa que não tem operação e que ela funciona como um guarda-chuva de outras empresas. Essa holding pura, ela tem natureza estritamente empresarial. Ela é utilizada para facilitar na gestão de empresas, porque ela centraliza o controle de múltiplas empresas. Dentre os tipos de holding, a gente também tem a holding mista, que além de deter participações societárias, ela também tem atividade operacional, ou seja, ela controla outras empresas ao mesmo tempo que possui atividade empresarial, seja de comércio, prestação de serviços, de produção, enfim. E também nós temos a holding familiar ou patrimonial, que é o nosso objeto de estudo aqui. Essa holding, ela é usada para organizar a sucessão de bens dentro de uma família. Não só organizar a sucessão de bens, mas organizar o patrimônio como um todo. Ela detém bens imóveis, investimentos, qualquer ativo familiar e permite essa organização e a distribuição do patrimônio entre os herdeiros, da forma como o titular desse patrimônio deixar estipulado. Mas calma que a gente já vai destrinchar isso tudo aqui, tá? Existe uma diferença grande entre fazer uma empresa, constituir uma empresa e fazer uma holding de verdade. Essa empresa que as pessoas comumente pegam, abrem um CNPJ e simplesmente colocam o patrimônio lá dentro, a gente costuma chamar aqui carinhosamente de fake holding, porque na verdade ela, apesar de ser uma holding no sentido clássico, porque é uma empresa com patrimônio dentro, na verdade ela não serve para prevenir o inventário e evitar a sucessão. Então, esse é um erro muito comum que a gente vê todo santo dia aqui no escritório, que são pessoas que chegam aqui porque abriram o CNPJ, colocaram os imóveis dentro desse CNPJ e acham que isso é uma holding e que eles estão, de fato, protegidos. E não está. Né? Pior, esse tipo de atuação pode gerar sérios riscos, como fraude contra credores, lavagem de dinheiro e até mesmo a desconsideração dessa personalidade jurídica, dessa holding, para alcançar esse patrimônio desse titular. A holding, ela não é só uma empresa cofre, como a gente fala, a gente vai abrir um cofre e colocar o patrimônio dentro desse cofre. Ela funciona até como um cofre, mas o sistema como um todo vai muito além disso. Antes de abrir qualquer CNPJ, é necessário ser feito um estudo jurídico-contábil completo, bastante sério. E esse estudo ele acaba incluindo a declaração de bens à Receita Federal, se a pessoa tem dívidas trabalhistas ou tributárias, se pode haver o risco de questionamento futuro em relação a essa holding. São vários pontos que são analisados antes da gente poder realmente começar a constituição do sistema para que ele seja feito e executado da melhor forma, da forma mais segura possível. Sem esse tipo de diagnóstico, o que você tem é uma boa estratégia que pode acabar se transformando num problema jurídico enorme, tá? Se o titular do patrimônio acabar não atentando para esse tipo de detalhe,
ele corre o risco de colocar todo o sistema e o seu patrimônio em risco. E aí não vai sobrar nada para os herdeiros. A holding, quando ela é bem estruturada, quer dizer, quando ela é feita observando essas cautelas que eu acabei de falar, ela oferece várias vantagens. Dentre essas vantagens, eu gosto de citar que ela tem uma proteção patrimonial. Ela adiciona uma camada de proteção a esse patrimônio. Eu não gosto de falar, eu não falo sobre blindagem patrimonial para os meus clientes, porque na verdade blindagem é algo que não existe. Simplesmente é adicionada uma barreira, uma camada de proteção a esse patrimônio. A holding também traz no seu bojo uma economia tributária muito grande, especialmente em relação ao inventário, mas não só em relação ao inventário. Essa economia tributária, ela se sobressai principalmente quando a pessoa tem bens, tem imóveis que são objetos de locação para terceiros, porque a pessoa vai deixar de pagar o imposto de renda no CPF, que é de 27,5%, e vai passar a pagar esse imposto de renda dentro da pessoa jurídica, que é muito mais baixo do que isso, é de cerca de 11%. Além disso, a gente tem agora o risco do aumento do TCMD, que atualmente aqui no Brasil tem a alíquota máxima de 8%, mas que tem previsão para ser aumentado para mais de 20%. Então, essa economia tributária em relação ao ITCMD, como em relação ao imposto de renda, ela é bastante significativa. Muita gente chega aqui no escritório perguntando assim: doutora, qual tipo de holding que eu devo fazer? A minha resposta é sempre a mesma: depende, porque cada holding ela precisa ser desenhada e pensada para aquela família específica. Então, a gente vai avaliar na sessão de viabilidade diversos aspectos a respeito da sua vida familiar e da sua vida patrimonial. Então, a gente vai analisar o patrimônio, o tipo de patrimônio que você possui, se você tem empresa, se não tem empresa, se você exerce uma atividade de risco qualquer, a sua estrutura familiar e, principalmente, quais são os seus objetivos. O que você pretende resolver com uma holding? Se é a sucessão, se é o controle sobre esse patrimônio, se é ter uma economia tributária ou se é ter uma proteção contra conflitos entre herdeiros no futuro. Então, antes de qualquer decisão, o ideal é sempre passar por um processo de viabilidade jurídica e contábil dessa holding, que inclusive é o ponto por onde nós iniciamos a formatação de uma holding aqui no escritório. Tem gente que pergunta se Gláucia, a holding traz riscos? Traz, se for mal feita. Se for executada por um profissional que não está habilitado, que não respira holding o dia inteiro, porque é um trabalho muito específico e que demanda o conhecimento bastante robusto de diversas áreas do direito, como direito civil, direito sucessório, direito tributário, direito societário. Então, se o profissional não estiver apto a executar essa holding da forma adequada, da forma correta, você pode ter vários problemas, tá? Uma tributação indevida, pagar impostos muito mais altos do que pagaria normalmente, uma desconsideração dessa estrutura, problemas com a Receita Federal e pior ainda que é a perda do benefício na sucessão, porque você vai fazer estrutura, vai investir numa estrutura e no final das contas ela não vai resolver o problema sucessório. Pelo contrário, você vai acabar tendo que fazer o inventário dessas cotas sociais. E isso não resolve a vida de ninguém. Se você tem um patrimônio, seja ele grande ou médio, ou está construindo ainda um patrimônio e deseja proteger os seus bens, garantir uma sucessão com inteligência e evitar os altíssimos custos do inventário, o caminho é fazer um planejamento. Não tem jeito para fugir disso. A holding, quando ela é bem feita, ela é uma das estratégias mais eficientes para esse tipo de planejamento, para evitar o inventário, para reduzir esses custos e também dar segurança para sua família. Mas isso tudo começa com uma informação correta, com uma orientação técnica adequada e uma decisão estratégica da sua parte. Se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama e você sabe que precisa dessa informação. Se quiser dar o próximo passo de forma segura, acompanhe os próximos vídeos e me chama aqui nos comentários que eu vou responder as suas dúvidas com o maior prazer. Um abraço, até a próxima.